Você conhece as garotas da Ado? Thank you, everybody! I'm 23 years old! Come on! Yo, sabadaba, sonna mucha bacana, isagio atama, agaran hara. Olá pessoas, sou Akira e sejam bem-vindos à quarta parte dessa série de vídeos sobre as Ado Girls. Se você ainda não viu o resto, vai ter um card aparecendo aqui na tela com a playlist com as outras 3 partes, desse estilo onde eu introduzo e tento dar a minha interpretação sobre os personagens dos videoclipes da Ado, buscando entender e aprofundar cada vez mais na sua discografia. Hoje serão analisados 4 videoclipes. Então, sem mais delongas, vamos começar com o mais recente sucesso dela, que é... Ai 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 é uma música lançada em março de 2026, composta e arranjada pelo artista Kikuo e tendo seu videoclipe ilustrado pela ilustradora Zombie no Mata, já apresentada aqui anteriormente, com os videoclipes de Gida Gida e Ei no Akuhuri. O protagonista do clipe não possui um nome exato, mas igual aos casos da Gida-chan e da Akuru, que também são personagens sem um nome oficial dado pela mesma ilustradora, o público adotou o nome dele como Ai Ai Ai-chan. Bom, o videoclipe de Ai 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 surgiu em volta de uma expectativa muito grande dentro da comunidade, muito por causa da relevância de seu compositor, o Kikuo, que é um nome bem conhecido e influente dentro da cena Utaichi e Vocaloid, se destacando pelo seu estilo único de música, que aborda temas sombrios e pesados, misturados com sonoridades e ritmos bem únicos. Ele também tem uma ligação especial com a trajetória da Ado, pois ele é o compositor original da música Aishite Aishite Aishite, que se você conhece, já sabe que ele se tornou um dos covers mais famosos cantados pela Ado, que impulsionou sua carreira e tem um lugarzinho especial no coração dos fãs. Então vocês devem imaginar como foi uma notícia bombástica quando anunciaram essa parceria entre ambos. Mas eu só tô antes contextualizando tudo isso aqui para vocês, pois é muito perceptível a influência do estilo do Kikuo em todo o arranjo e atmosfera deste videoclipe. Ai 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 é um clipe que vive transitando entre o espetáculo, o macabro e até do experimental. A canção pode ser interpretada como uma música que conta e brinca sobre o sentimento do amor intenso, aquele que vive na linha tênue entre a felicidade e a dor. Isso fica claro quando observamos alguns detalhes dentro da obra, como o título que pode ser conectado com o som da palavra ai em japonês, que significa amor, e sua repetição constante durante o refrão e a melodia. Outro fator que reforça tudo isso é a letra da música, que é cheia de versos que brincam com esse sentimento de querer ser amado mais e mais, se tornando quase como uma obsessão doentia por carinho, tudo representado pelo nosso protagonista. Bom, agora vamos partir para a nossa análise. O videoclipe de Ai 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 é todo ambientado numa temática de circo, desde sua melodia até no seu visual, e tendo como nosso protagonista uma marionete com roupas de um bobo da corte, introduzido em cima de uma pilha de descarte. Ele recebe vida a partir do choro de alguém, e ao decorrer do clipe é possível ver que ele entra para algum circo e começa a trabalhar lá, entregando completamente ao papel, chegando até o ponto de se destruir por ele. Numa primeira leitura, observando a letra da música e seu storytelling, podemos interpretar como se Ai Ai Ai-chan estivesse sofrendo pela falta ou excesso dessa intensidade de amar ou de querer ser amado, o que por si só não é uma análise equivocada. Mas outros elementos dentro do clipe ajudam a aprofundar e expandir muito mais essa ideia. Como dito, a temática artística da canção é sobre circos,
e na teoria são lugares mágicos, divertidos e encantadores para o público que o frequenta. Mas o que vimos no videoclipe é uma mensagem totalmente diferente. O contraste entre a simbologia do circo e o visual escuro, macabro e medieval do clipe gera uma certa desconfiança para nós que assistimos, criando uma sensação estranha entre achar aquilo agradável ou assustador. Essa brincadeira que a direção utiliza desse mix de sensações são o que tornam essa música extravagante, impactando também no visual do nosso protagonista. Ayaya-chan é apresentado como uma marionete vestida de bobo da corte. E essa combinação por si só já carrega uma dualidade muito interessante sobre o seu conceito. Marionetes são geralmente retratadas como elementos manipuláveis e controlados. Enquanto o personagem do bobo da corte, historicamente falando, era uma figura que, mesmo servindo à nobreza, ainda tinha uma certa liberdade para falar, criticar e até debochar da própria cortesia, sem sofrer grandes consequências. Agora, juntar essas duas ideias gera um contraste curioso. Alguém que parece livre, mas que na verdade ainda está sendo controlado, sendo uma metáfora sobre aqueles que querem ou se acham libertos, mas que ainda fazem parte de um esquema ainda maior. Ou, trazendo para o contexto do videoclipe, com Ayaya-chan tentando superar o seu sistema. Toda a direção do clipe funciona como um teatro de marionetes, onde todas as figuras não possuem uma consciência própria e são controladas por uma força maior, que determina cada ação da obra. E o simples fato de Ayaya-chan querer se tornar algo além de um simples boneco, mais especificamente querendo se tornar um ser humano com sentimentos e vontades próprias, já é visto como uma ameaça a esse sistema. Um exemplo que explicita esse desejo é a cena em que ele é mostrado em cima de uma pilha de bonecos tentando alcançar uma mão humana, podendo ser entendido como essa vontade de evoluir, de se tornar algo diferente, indo contra toda essa estrutura que controla milimetricamente cada elemento, fazendo assim nosso protagonista sofrer consequências sobre o simples fato de almejar crescer como indivíduo, até mesmo pelo lugar que, teoricamente, o acolheu. Esse fato do resgate e acolhimento da personagem também me intriga, pois eu interpreto ela como uma alegoria para a abusiva exploração de trabalho dentro do nosso mundo corporativo. Ayaya-chan é resgatado, recebe uma função e passa a se dedicar completamente a ela. Porém, isso é elevado ao extremo, ocasionando literalmente na quebra do personagem enquanto trabalhava. E o mais pesado é que nem isso é tratado como algo trágico dentro do clipe. A destruição dele vira parte do show, tendo seu corpo destruído e iluminado pelos holofortes, podendo ser visto como uma crítica à normalização e até da romantização do excesso de trabalho exaustivo que muitas pessoas sofrem no mercado de trabalho. Por último, mesmo depois de todo o esforço que o personagem fez, ele acaba na mesma pilha de lixo onde foi encontrado no começo. Isso reforça a ideia de que dentro desse sistema, não importa o quanto você se dedique, você ainda vai ser uma peça descartável para quem te olha de cima. Ayaya é um clipe altamente alegórico. Por trás de uma premissa com elementos divertidos e alegres, transmite uma mensagem sombria, forte e crítica para o público. Uma bela apresentação do trabalho musical do Kikuo, junto com uma potência e variação vocal insana da Ado. No fim das contas, o videoclipe sintetiza essa tensão constante entre o encanto e o desconforto, a beleza e a decadência, transformando a jornada de Ayaya-chan em um reflexo perturbador de desejos humanos por validação, pertencimento e amor. A obra não apenas reforça a identidade artística de seus criadores, mas também provoca o público a encarar de frente as estruturas que romantizam o sofrimento e o esgotamento, seja no campo emocional ou no social. Assim, entre luzes, aplausos e ruínas, o show tem que continuar, fascinante, cruel e impossível de ignorar. Um resultado perfeito para o que esperávamos de Ayaya.「どうにかして薄寒い言葉ばかりになる」「覚えない顔
Ashura-chan é a nossa protagonista do videoclipe que leva o seu mesmo nome, Ashura-chan, lançada em outubro de 2021 e ilustrada pelo artista Terada. Ela é uma das personagens mais populares dentro da discografia da Ado, com seu videoclipe no YouTube ultrapassando a marca de 100 milhões de visualizações. Ainda assim, acaba sendo pouco mencionada quando comparada a outras Ado Girls, como a Naima e a Gira-chan. Mas isso não a torna menos interessante que as outras de se entender, pois seu conceito e sua música são obras bem criativas. Bom, logo no início, somos introduzidos a uma personagem com a aparência de uma criança, que possui 2 fiéis escudeiros ao seu lado. Criaturas fofas que me lembram muito os Pikmins dos jogos da Nintendo. Seu design não esconde lá tantos segredos. Ela veste uma roupa inspirada em pilotos de corrida, 2 chifres no topo de sua cabeça e um cabelo dividido em 2 cores, branco e azul. Além também da cor vermelha, muito presente nos seus acessórios e em outros elementos visuais vistos durante o videoclipe. A priori, nada demais para se analisar, né? Mas o segredo para entendermos todo o seu conceito está no significado de seu nome. Ashura-chan é inspirada nas entidades Ashura, de religiões asiáticas como o budismo e o hinduísmo. Nessas tradições, os Ashuras são criaturas frequentemente representados com múltiplos rostos e braços, conhecidos por sua natureza guerreira. Eles não são completamente bons, nem totalmente maus, mas vivem em um estado de dualidade entre ambos, sendo muitas vezes associados tanto a divindades quanto a demônios ou yokais. Eles também são classificados como divindades de menor hierarquia divina dentro dos 6 reinos de ressurreição na religião budista, que vão desde o reino celestial até o reino do inferno, sendo o reino Ashurado o menos desagradável dentre os 4 renascimentos infelizes que um ser vivo tem a chance de renascer. Por esse fator, os Ashuras são entidades que constantemente estão em fúria e buscam incansavelmente batalhas, guerras e combates para saciarem sua sede de violência e nutrirem seus egos mega inflados, influenciando também na sua fama de serem seres que estão associados aos prazeres carnais e materialistas para suprirem sua busca inalcançável por paz. Levando toda essa natureza em consideração, podemos notar o quanto ela reflete na construção da personagem e do videoclipe. Ashura-chan carrega consigo uma forte ideia de dualidade em toda a sua obra. A personagem sempre acompanhada de 2 bichinhos simbolizados como o bem e o mal, e o contraste do azul e do vermelho em seu design reforçam visualmente essa dialética entre o sagrado e o profano. Além disso, o clipe mostra Ashura-chan se envolvendo em prazeres materiais e comportamentos excessivos como a bebida, o fumo, o carro de luxo e até o striptease. No entanto, essas cenas são constantemente quebradas pelo alívio cômico, como expressões exageradas e um estilo cartunesco da animação, criando um equilíbrio e, novamente, uma dualidade entre o exagero e a leveza. Isso tudo não só suaviza o impacto dessas ações, como também reforça o caráter satírico da obra. Outro ponto que podemos notar nessa relação entre as entidades e a personagem são suas personalidades combativas. Várias cenas demonstram uma certa ignorância da Ashura-chan com as pessoas, e sua recusa em se encaixar nas expectativas e crítica dos outros. Em vários momentos, ela reage com agressividade e ironia, deixando claro seu desconforto com a superficialidade e a pressão dependendo do ambiente ao seu redor. No fim, Ashura-chan é uma representação estilizada e bem-humorada dos próprios Ashura, seres em constante conflito interno, dividido entre extremos, mas que encontram nessa dualidade uma forma de existir. A mensagem do videoclipe gira em torno de autenticidade, de não se prender a rótulos de bem ou mal, de não ceder às pressões externas e, acima de tudo, de manter sua essência em um mundo caótico. Ser um Ashura, nesse contexto, não é sobre escolher um lado, mas sobre aceitar suas contradições e viver de forma verdadeira, sendo autêntico, livre e resistente, mesmo que isso incomode os outros. Até porque, no final de tudo, só entende tudo isso quem também se considera um Ashura.
Kokoro é a nossa garota que protagoniza o videoclipe Kokoro Toyo Nano Fukakai, lançado em janeiro de 2022 e tendo a ilustração feita pelo artista Heido-san, ou Zero-do-san. O videoclipe de Kokoro é um caso bem interessante, desde seu título exageradamente grande até seu audiovisual, que possui várias referências e metáforas bem geniais. Começando aqui os trabalhos, Kokoro Toyo Nano Fukakai é uma frase que, traduzida de uma forma mais livre, fica algo em torno de a coisa inexplicável chamada coração, ou coração incompreensível, que só por ele já nos deixa uma bela pista sobre qual será o tema principal da música. Kokoro nos é introduzida como uma garota cientista, que vive isolada dentro de um laboratório. Ela está realizando algum tipo de experimento usando ursinhos de pelúcia como protótipos mecânicos. E todo esse ambiente conectado com a letra da canção deixa claro que seus estudos não envolvem apenas uma ciência comum, mas sim algo mais ilógico que isso, que no caso seriam os sentimentos humanos. Kokoro tenta entender o coração, não o órgão biológico em si, mas aquilo que ele representa emocionalmente. Até porque é entendível que ela entende as emoções que sente como algum tipo de doença, e ela está tentando encontrar uma solução para curá-las. Essa analogia de tratar o amor e os sentimentos como doenças é algo genial, e que faz muito sentido no contexto da obra. Pela forma como Kokoro foi criada e pelo ambiente que vive, fica implícito que ela cresceu cercada pela lógica, pela razão e pelas ciências exatas. Tristeza, felicidade, carinho, amor. Kokoro entende que esses sentimentos existem, mas não consegue compreender qual a utilidade deles e por que eles afetam tanto ela e as pessoas. E por não conseguir racionalizar isso, ela passa a tratar as emoções quase como uma doença que precisa ser estudada e curada. Esse fato se liga também perfeitamente no significado do nome da nossa protagonista. Kokoro significa coração, mas não desse jeito tão literal que estamos pensando. No Japão, o kanji de Kokoro, presente também no título da canção, representa algo muito além do simples órgão que possuímos no peito. Ele simboliza alma, mente, espírito, coração e consciência, tudo junto e misturado. Essa definição pode ser algo muito abstrato para algumas pessoas, pois desde nossas raízes também buscamos definir as palavras como algo concreto, algo que é certo ou errado. Uma definição lógica para se botar no dicionário, por exemplo. Parecidos até com experimentos que a Kokoro realizava no videoclipe. Os ursinhos de pelúcia também carregam uma simbologia muito forte para a personagem, pois eles são o motivo da pesquisa de Kokoro sobre as emoções. Desde criança, conseguimos ver que ela mantém uma conexão afetiva muito forte com o ursinho que ganhou, levando ele a todo lugar dentro daquele laboratório. E quando somos crianças, todo o apego emocional sobre um item pessoal ganha um tom bem mais fantasioso e exagerado nas nossas cabeças. E o momento do clipe é mostrado uma cena onde Kokoro aparece cercada por um monte de chamas,
enquanto chora segurando seu ursinho, impedindo que alguém que trabalhava no laboratório o arrancasse de suas mãos. Isso simboliza uma escolha inconsciente da Kokoro, desde criança, pelo mundo ilógico, pelo mundo emocional. Tanto que seu suposto cuidador, um cientista, desaparece na cena seguinte, como se fosse uma confirmação metafórica de que ela preferiu o caminho do abstrato do que do lógico. Essa cena do fogo também representa justamente a tentativa de dar razão a algo puramente sentimental. Por que um simples boneco significa tanto para ela? Toda pesquisa retratada no clipe nasce desse conflito. Ao tentar dar vida aos protótipos de urso, Kokoro parece buscar uma resposta para o próprio apego. Entender por que aquela companhia simples e inanimada sobressai ao concreto das pessoas reais. No final do clipe, após a explosão durante as suas pesquisas, Kokoro tem um momento muito delicado com o protótipo. Ela chora por súplica em cima do seu peito, o que faz ele ganhar vida, assumindo uma forma humana semelhante à dela, mas ainda possuindo as mãos de urso. O cenário também muda. Agora não é mais o cinzento laboratório, mas sim um campo mágico, com arco-íris e uma estética fantasiosa, remetendo diretamente ao livro que ela lia na infância. Nesse momento, Kokoro chora, mas não de tristeza, mas sim de felicidade, por finalmente conseguir concluir a sua pesquisa. Por tudo que aconteceu, ela passa a entender que simplesmente nada daquilo fazia sentido. Naquela hora, nada ali possuía uma lógica. Mas que mesmo assim, tudo naquele momento a fazia bem. Sendo essa a verdadeira definição dos sentimentos que habitavam no seu coração. Outro detalhe muito interessante de se notar é a presença constante do símbolo da rosa azul, igual àquela associada à cantora Ado. Como já dito em outros vídeos, a rosa azul simboliza que os sonhos se tornam realidade, encaixando muito bem na proposta da música, tornar realidade uma resposta lógica para entender os nossos sentimentos. Ou também dessa tentativa da nossa protagonista em dar vida aos seus protótipos por meio de testes e falhas. Além também que as rosas azuis se encaixam ainda mais nesse videoclipe se lembrarmos da história do seu surgimento, e foi por meio de experimentos genéticos em laboratórios. Cenário idêntico visto em Kokoro Toyo Nano Fukakai. Essa mistura de melancolia e vulnerabilidade com uma entonação vocal extremamente poderosa da Ado transforma a canção em algo muito maior do que apenas uma música triste. Ela transforma tudo isso em uma reflexão sobre o quanto os sentimentos podem ser confusos, dolorosos e ao mesmo tempo essenciais para nos tornarmos humanos. No fim, talvez a grande ironia da obra seja essa. Kokoro passa o videoclipe inteiro tentando encontrar uma definição perfeita para as emoções, quando na verdade o verdadeiro significado delas esteja justamente no fato de nunca poderem ser completamente explicadas e compreendidas. Algumas coisas não nascem para serem calculadas, medidas ou resolvidas. Elas podem apenas nascer para serem sentidas. E talvez seja exatamente isso que torna tão fascinante essa coisa inexplicável chamada coração. Kaz Okata é a personagem que protagoniza o videoclipe Magic, ilustrada pelo artista Bakui e lançada em 31 de outubro de 2025. Esse clipe é um caso muito divertido de se analisar, pois ele carrega uma vibe clássica visto em diversos filmes com temas que englobam cassino, luxo e jogos de azar, claramente inspirado na atmosfera da famosa cidade de Las Vegas. Toda a estética do videoclipe gira em torno do gambling, ao ato de apostar.
Cartas, blefes, estratégias, olhares e simbolismos ligados ao risco e à manipulação são o que transformam esse tipo de narrativa em um verdadeiro jogo. Vamos começar pelo visual da nossa protagonista. Kaz Okata se apresenta como uma mulher alta e esbelta, que esbanja riqueza, luxo e autoconfiança. Tudo nela passa essa sensação de poder, como se o cassino visto no videoclipe fosse praticamente a casa dela. A predominância das cores vermelho, preto e dourado também reforçam essa interpretação, remetendo diretamente aos temas da noite, desejo, perigo, intensidade e riqueza. Itens que também são relacionados com jogos de azar. Outros detalhes vistos no seu visual, como as unhas longas, o olho pontiagudo destacado e os dentes afiados em sua boca, adicionam uma simbólica camada de perigo e alerta em seu design. Muito devido por se assemelharem com as características de animais reptilianos. Esses que são conhecidos por serem traiçoeiros, venenosos e calculistas, semelhantes aos jogadores desses jogos noturnos. Podemos também conectar esses animais à figura da criatura que vemos na primeira cena do videoclipe, sendo uma representação da própria Kaz. Mas isso eu vou deixar para explicar mais tarde. Além do mais, o nome da Kaz Okata também colabora para construir o seu conceito. Kaz vem da palavra cassino, e Okata tem origem da língua italiana, que significa aposta, partida ou jogada, conectando muito bem com a sua personalidade e a sagacidade mostrados durante o videoclipe. Bom, partindo para ele, logo no início somos apresentados a uma partida de poker, no qual a nossa protagonista está jogando na mesa junto do então segundo personagem de destaque na história, se mostrando como um competidor. Durante os turnos, este personagem recém-introduzido acusa Kaz de trapacear no jogo, movido pela desconfiança que sentiu ao ver as jogadas da nossa personagem. Só que essa denúncia não afeta ela nem por um segundo, e ainda mais causa um efeito contrário no nosso jovem jogador. Enquanto tentava desmascará-la, ele acaba caindo no jogo psicológico e silencioso de Kaz, deixando continuar a partida. E mais do que isso, ele ainda acaba tendo seu coração atingido e seduzido por ela. A segunda parte do clipe é apresentado o restante daquela partida, mostrando que agora só sobraram ele e ela na mesa. E aqui vem uma das partes mais geniais da direção do videoclipe para mim. A sequência de cartas reveladas nas mãos de cada personagem resulta numa vitória antecipada de Kaz no jogo, forçando nosso outro competidor a partir para um all-in e apostar todas suas fichas no seu último turno. Mas o cenário não era tão desvantajoso quanto parecia para ele, pois na sua última mão ele tinha uma sequência de quadra do número 7, a segunda sequência mais forte dentro do poker, que garantiria a vitória dele. Mas então Kaz revela sua última mão, exibindo um poderoso Straight Flush, a combinação mais forte do jogo, garantindo sua vitória no final. Porém, se analisarmos o proceder dessa partida, notaremos algo estranho nela. Se descrincharmos desde o início as cartas reveladas de ambos os jogadores, é impossível, ou muito pouco provável, de Kaz possuir aquelas duas sequências de cartas na mão nos seus dois últimos turnos, confirmando que ela realmente roubou na partida. Mas o mais impressionante disso tudo é que o nosso adversário realmente notou essa trapaça. Porém, Kaz se manteve intacta desde o início, exalando confiança sobre si mesma, fazendo com que ele caísse na sua armadilha, ganhando a partida e de brinde o seu coração. Concluindo que o ato de jogar não é apenas só sobre as cartas, mas sim sobre manipulação, sedução e controle emocional. Kaz é a personificação do Poker Face. Ela transforma o blefe em arma, manipula a leitura do adversário e conduz a partida desde o início, como se cada movimento já estivesse calculado. Uma personagem ardilosa, perigosa e estrategista, exatamente como uma serpente. E lembram daquela criatura que mencionei anteriormente sobre ser a representação da Kaz? Pois bem, é aqui onde ela entra para potencializar ainda mais o conceito da nossa protagonista. Esse animal em questão me assemelha muito ao Cockatrice, estilizado como a serpente. Cockatrice é uma criatura mitológica medieval, que é descrita como um réptil alado, com a crista e as pernas de uma galinha, muito parecido com um dragão e bastante confundido com o famoso basilisco. Descrito também que ele possuía poderes de peçonha, ou veneno,
e de ter um olhar que petrificava quem o encarava. Analisando tudo isso e ainda acrescentando os elementos de serpente em seu design, o simbolismo de traição, sigilo e perigo aumentam muito mais, se conectando perfeitamente com a nossa Cass, que possui características que ligam diretamente com os poderes do Cocatrice, como sua personalidade, dentes pontiagudos e seu olho destacado, que exala dominância e perigo, petrificando, ou no caso, seduzindo quem a encara. No fim, Cass de Okata se destaca justamente por ser uma personagem extremamente autêntica e imponente. Ela mistura poder feminino, sedução, luxo e mistério de uma forma muito elegante, enquanto transforma o próprio cassino em uma extensão de sua personalidade. O videoclipe Magic passa a funcionar também como uma partida de poker. Cada cena parece uma aposta, cada olhar funciona como um blefe, e cada detalhe visual age como uma carta escondida na manga. E nem percebemos, já também fomos envolvidos pela estratégia de Cass, fazendo-nos acreditar que nada de errado estava acontecendo naquela partida. E assim, como em qualquer outro grande jogo, o truque mais perigoso não estava nas cartas, mas sim no jogo psicológico que ela controlava desde o começo, como se ela tivesse feito um truque de mágica. E é isso, obrigado por assistirem até aqui. Quem diria que chegaríamos a uma parte 4, né? Cada vez mais me aprofundando nesse universo audiovisual da Ado e me apaixonando cada vez mais por ela. Tomara que estejam gostando dessa série de vídeos. Já vou avisando que teremos outros conteúdos relacionados a esse mundo do J-Pop aqui no canal. Não necessariamente só sobre a Ado, mas também de outros cantores que eu gosto muito. Mas isso a gente deixa no futuro próximo. Se inscreva no canal, deem like e compartilhem esse vídeo e os outros 3 também para me ajudar a crescer e espalhar a palavra Ado pelo mundo. Ah, e comenta aqui também quais outras Ado Girls vocês querem ver aqui e o que acharam das análises de cada clipe. Sem medo, pois eu amo ler cada comentário de vocês. Sigam o Insta e o TikTok do canal, e daqui a pouco teremos novidades por lá também. É isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.